150 milhões. Este é o número de ornamentos utilizados anualmente apenas pelos Estados Unidos, uma quantidade que supera a população inteira do país. No entanto, poucos percebem que a grande maioria dessas peças provém de origens surpreendentemente modestas. Por que a produção global depende de locais tão específicos e tradicionais? A resposta encontra-se em pequenos vilarejos na Alemanha, Polônia e México. Essas oficinas artesanais não são meros fornecedores, mas funcionam como o verdadeiro coração pulsante do Natal ao redor do mundo. Por trás de cada reflexo cintilante, opera uma tradição de séculos de manufatura. Vê-se como o vidro bruto passa pela moldagem a fogo, coloração precisa e prateação interna. À primeira vista, a criação parece puramente estética, mas na prática é o sopro vital que transforma a matéria em ícone da temporada. Nesta etapa não termina. De aldeias florestais na Europa a fábricas que rodam dia e noite, o valor permanece inalterado. O objetivo é converter algo frágil em um objeto que preserva luz, memória e emoção. Foi essa capacidade única de evocar sentimentos que transformou um item minúsculo em uma parte fundamental de uma indústria multibilionária. O ornamento ocupa assim seu lugar definitivo na cultura natalina global. Mais de 500 anos, esse é o tempo exato que separa as primeiras maçãs vermelhas das esferas de vidro modernas. Por que artesãos alemães decidiram trocar frutas por vidro soprado? À primeira vista, a tradição das maçãs em árvores perenes parecia suficiente para simbolizar a luz no inverno, mas o vidro refletia a iluminação de forma muito mais brilhante do que qualquer outro material da época, transformando a decoração para sempre. Esse costume atravessou a Europa e cruzou o oceano até os Estados Unidos, consolidando uma indústria de bilhões de dólares. Parece simples fabricar uma esfera decorativa, mas na prática, os ornamentos vivem hoje em dois mundos opostos. Nas oficinas artesanais, uma única peça feita à mão leva até 10 dias para ficar pronta. Vê-se como o artesão aplica camada sobre camada, das pinceladas ao revestimento de prata no interior. Mas isso é apenas um lado da moeda. 60 mil peças por hora saem das linhas de produção automatizadas para atender ao mercado global. Dois ritmos de fabricação distintos sustentam um símbolo natalino que perdura por meio milênio. Meio milênio! A tradição é antiga, mas a areia de sílica bruta exige tecnologia moderna imediata. Ela é o ingrediente primário, mas deve ser refinada para alcançar a pureza exigida antes do forno. Por que a limpeza mecânica é tão rigorosa antes da fusão? À primeira vista, a areia parece pronta, mas na prática, partículas inconsistentes destroem a integridade do vidro. A resposta está na eliminação total de contaminantes. Dentro da fábrica, o material passa por múltiplos estágios de peneiramento para remover solo, cascalho e partículas de tamanhos inconsistentes. Um sistema de lavagem de alta pressão remove a matéria orgânica e a poeira fina que se agarram a cada grão, trazendo o material a um estado seco, limpo e uniforme. Pode-se notar que, em algumas linhas, a areia também passa por separação magnética para remover traços de óxido de ferro. Esse fator pode dar ao vidro acabado um tom esverdeado indesejado. Uma vez que o refinamento está completo, a areia é seca e misturada com carbonato de sódio e calcário em proporções precisas. Mas isso é apenas o começo. A consistência desta mistura é crítica, pois garante que o vidro derreta uniformemente, produza menos bolhas de ar e alcance a clareza exigida para ornamentos finos. O lote alimenta um forno de operação contínua em temperaturas extremamente altas. Dentro da câmara, o calor pode exceder 2.000 graus Fahrenheit, igual a cerca de 1.093 graus Celsius, quebrando a estrutura dos grãos de sílica. O processo transforma gradualmente todo o lote em estado líquido. Nesta etapa, não termina o processo,
pois o material não se torna transparente de imediato. Ele começa como uma massa espessa e turva e lentamente se transforma em vidro fundido com alta viscosidade. Vê-se como os fluxos de calor dentro do forno são controlados para que o lote aqueça uniformemente, prevenindo pontos frios que criam estrias. No final da zona de fusão, uma seção de refino remove quaisquer impurezas restantes e bolhas de ar presas. Isso permite que o vidro atinja a pureza necessária para o sopro de ornamentos. Quando a fusão completa, o vidro fundido torna-se um fluxo uniforme, brilhante e estável. O material está pronto para ser esticado em tubos finos, o estoque base para todo ornamento de Natal soprado à mão ou à máquina. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia. Uma única haste de metal resistente ao calor entra em contato com a massa fundida, dando início à transformação do vidro bruto. Por que o material não é soprado imediatamente na forma de esfera logo após sair do forno? A resposta intuitiva seria moldar o ornamento diretamente da massa para ganhar velocidade na produção. Mas, na prática, o vidro deve primeiro ser esticado em um tubo para garantir que a parede fina se expanda uniformemente durante a etapa de sopro subsequente. O artesão gira a haste de forma constante para distribuir a temperatura por toda a massa e recua gradualmente, esticando o material viscoso em um cilindro longo e perfeito. À primeira vista, o movimento de puxar o vidro parece uma ação mecânica simples, mas a espessura final do tubo depende estritamente do ritmo exato e da velocidade da rotação da mão do artesão. Qualquer mudança minúscula na cadência afeta perceptivelmente o peso do tubo e altera a maneira como ele responderá ao calor futuro. Assim que o comprimento desejado é atingido, o material é removido da zona de calor intenso para o resfriamento. Pode-se notar como o tubo continua girando incessantemente sobre um suporte resistente ao calor enquanto esfria ao ar livre. Isso não é um passo passivo no processo. A rotação contínua mantém a circularidade e reduz drasticamente a tensão interna, que é uma das principais causas de rachaduras durante o sopro ou na prateação posterior. Qualquer seção que apresente empenamento leve ou espessura irregular é descartada imediatamente, pois mesmo um pequeno ponto fraco causaria a quebra do ornamento durante a decoração. Mas isso é apenas o começo. Segmentos uniformes são cortados com precisão, cada um dimensionado especificamente para ser soprado em um único ornamento acabado. Quando a pré-forma de vidro ainda brilha quente e maleável, sua superfície se torna o local ideal para a adição de cor e efeitos visuais. Nesta fase, o artesão coloca a peça em contato direto com bandejas contendo partículas finas coloridas, conhecidas tecnicamente como frita de vidro. Sob a influência do calor intenso, essas partículas aderem instantaneamente à superfície e começam a amolecer, fundindo-se com a camada externa em vez de apenas cobri-la. Vê-se como a cor se torna parte integrante da estrutura material, conferindo profundidade, brilho e durabilidade muito além do que tintas ou corantes convencionais poderiam alcançar. Depois fica mais complexo. O vidro retorna ao calor para um estágio crítico de refusão, após a frita colorida ter aderido uniformemente. O objetivo aqui não é derreter totalmente o material, mas sim amolecer a frita apenas o suficiente para que ela se funda à superfície, eliminando a fronteira física entre a camada colorida e o núcleo de vidro abaixo. Sob calor controlado e rotação contínua, as partículas coloridas começam a se espalhar, misturar e assentar no lugar, criando uma profundidade visual real em vez de uma camada plana. E isso ainda não é o limite. A temperatura cai suavemente para travar a estrutura da superfície antes que a peça entre na moldagem principal. Este é o momento exato em que efeitos especiais como marmorização, brilho metálico ou translucidez são efetivamente congelados dentro do material. Se o calor não for controlado com precisão absoluta,
a cor pode queimar, ficar turva ou perder sua refletividade intencional. Por essa razão, o sistema de aquecimento deve regular os graus cuidadosamente para preservar o tom original, antes que a cor se torne uma parte estável da pré-forma. Quando a camada de cor se estabiliza e o vidro atinge um estado maleável, o processo de sopro finalmente começa. O artesão aquece as paredes do tubo uniformemente e introduz ar no interior oco com uma pressão ajustada continuamente. A câmera desliza ao longo da esfera que se expande por dentro sob o efeito combinado do fluxo de ar e da tensão superficial. O vidro quente busca naturalmente sua forma esférica mais estável, equilibrando-se fisicamente enquanto cresce. A rotação constante durante todo o sopro distribui o material uniformemente, controlando a espessura da parede, que muitas vezes chega a apenas alguns décimos de milímetro. Em algumas oficinas, a esfera em expansão pode passar brevemente por um anel de moldagem ou guia para manter os diâmetros consistentes entre as peças. No entanto, a forma final ainda depende primariamente do ritmo do sopro e do movimento das mãos do artesão. O processo está apenas ganhando velocidade. Parar no momento exato é crítico para a qualidade final. Soprar demais deixa as paredes excessivamente finas e frágeis, enquanto parar cedo demais produz uma esfera pesada com menos clareza visual. Assim que o tamanho desejado é alcançado, o ornamento é separado do tubo, deixando um pequeno pescoço no lugar, pronto para a próxima etapa de estabilização estrutural. A haste de suspensão é então fixada com segurança no topo da esfera, concluindo a formatação. Neste ponto, o ornamento possui sua forma final, um corpo esférico fino e equilibrado, uma superfície colorida uniforme e um ponto de suspensão posicionado com precisão. O vidro ainda retém calor residual da fornalha, mas nenhuma manipulação adicional é aplicada para evitar deformar a esfera ou enfraquecer a junta na haste. Cada aspecto da geometria, desde a redondeza até a espessura da parede, foi definido inteiramente pela habilidade e experiência. A forma do ornamento não muda mais, marcando uma transição clara da manufatura manual para a fase seguinte da produção. Uma mudança clara marca a passagem do artesanato manual para o ambiente de produção industrial, onde a precisão substitui a intuição. Para atender à demanda massiva por ornamentos, a indústria não depende apenas do trabalho manual, mas de um processo dedicado de estiramento de tubos em configurações fabris, projetadas para alta consistência e alto rendimento. Dentro da fábrica, o estiramento de tubos de vidro ocorre em uma linha de produção contínua para garantir a uniformidade absoluta. O vidro fundido alimenta uma matriz de formação tubular, onde o diâmetro inicial é definido mecanicamente. Um sistema de tração controlado puxa o tubo para frente com velocidade e temperatura reguladas com precisão, permitindo que a espessura da parede permaneça consistente ao longo de todo o comprimento. Após a formação, o tubo passa por uma zona de resfriamento controlada para estabilizar sua estrutura interna antes de ser cortado automaticamente em comprimentos padrão. Com sistemas de medição e monitoramento contínuos em vigor, esses esboços tubulares atingem um nível elevado de consistência dimensional, tornando-os adequados para a produção de ornamentos em escala industrial. Pode-se notar como as seções cortadas avançam para a área de aquecimento, preparando-se para a etapa de conformação. Cada seção é mantida dentro da chama estável de um maçarico industrial e rotacionada continuamente, permitindo que o calor se espalhe uniformemente por toda a circunferência. Porque o tempo de aquecimento da peça nunca é fixo e padronizado. À primeira vista, pareceria lógico automatizar o tempo para acelerar a linha, mas, na prática, o tempo varia dependendo da espessura da parede, da composição do vidro e da quantidade de calor residual já armazenado no material, exigindo ajustes dinâmicos.
A condição do vidro é monitorada diretamente através de mudanças sutis na cor e sua resposta durante a rotação, permitindo correções oportunas para manter o material dentro da faixa plástica ideal. Assim que toda a parede atinge um nível estável de maciez, o tubo é retirado da chama e transferido para o próximo estágio de formação. Neste ponto, a uniformidade térmica e a maleabilidade consistente determinam diretamente a redondeza do ornamento, sua resistência e o nível de controle alcançável durante o processo de sopro. Assim que o tubo de vidro atinge um estado plástico estável, o processo de sopro começa sem atrasos. A extremidade aquecida sai da chama e o ar é introduzido no tubo com pressão controlada com precisão. Sob a força do fluxo de ar, o vidro se expande de dentro para fora, transformando-se gradualmente de uma forma tubular para uma esfera perfeita. Durante todo esse processo, o tubo gira continuamente para distribuir o material uniformemente, permitindo controle total sobre a redondeza e a espessura da parede. Para ornamentos padrão, a forma final é determinada principalmente pela pressão de sopro e pelo movimento rotacional. No entanto, certos designs especiais, como gotas, pinhas ou formas decorativas simbólicas, passam brevemente por moldes de modelagem. Esses moldes não prendem o material com força. Em vez disso, eles atuam como guias que limitam o contorno, permitindo que o vidro se expanda para a forma desejada enquanto mantém paredes finas e a clareza necessária. Assim que a forma-alvo é alcançada, o sopro para imediatamente. Nesse momento, a geometria do ornamento está totalmente definida, seja formada livremente ou com assistência de molde, e não será mais alterada em nenhuma etapa subsequente. Após a conclusão do processo de formação, o ornamento segue para o estágio de espelhamento, onde sua superfície reflexiva característica é criada. Neste ponto, o interior da esfera ainda está completamente oco e uma quantidade medida de solução de prata é introduzida através da haste. O ornamento é girado uniformemente para que o líquido revista toda a superfície interna. À medida que uma reação química ocorre, a prata metálica começa a precipitar e a se ligar diretamente ao vidro, formando uma camada reflexiva fina e contínua. A rotação constante garante que a prata se espalhe uniformemente, evitando o acúmulo de líquido ou manchas nubladas. Em pouco tempo, a superfície interna transita de transparente para um acabamento prateado espelhado, produzindo o forte efeito de reflexão de luz visto do lado de fora. Assim que a camada de prata atinge a cobertura desejada, o excesso de solução é drenado e o ornamento é enxaguado para remover qualquer resíduo de reação restante. Nesta fase, o revestimento de prata está firmemente ligado ao vidro, tornando-se a base reflexiva que suportará todos os tratamentos de cor e decoração subsequentes. Mas isso é apenas o começo da transformação visual. Após a camada interna de prata ter se estabilizado e o efeito reflexivo estar totalmente desenvolvido, o ornamento move-se para o estágio de acabamento da superfície externa. Aqui, as esferas são montadas em racks suspensos ou acessórios de transporte em preparação para a pulverização da camada base. Essa primeira camada de tinta define o tom de cor primário, ao mesmo tempo em que protege a camada de prata interna da exposição ambiental. A tinta é aplicada uniformemente enquanto cada ornamento gira lentamente, permitindo que o revestimento se assente em uma camada fina e uniforme. A espessura da tinta é rigorosamente controlada. Uma camada muito pesada reduz a refletividade da luz, enquanto uma camada muito fina pode revelar imperfeições abaixo. Após a pulverização, os ornamentos são secos para fixar a cor e criar uma base estável para a decoração. O trabalho decorativo segue dependendo do design de cada linha de produto. Alguns ornamentos são pintados à mão, enquanto outros recebem decalques, glitter, acabamentos foscos ou efeitos de superfície especializados.
Independentemente do método, todos os elementos decorativos devem aderir firmemente à camada base e manter uma definição nítida enquanto a luz reflete na camada de prata sob o vidro. Uma vez concluída a decoração, o exterior do ornamento atinge sua aparência final. Uma combinação equilibrada de cor, interação de luz e detalhes de superfície define o caráter de cada peça natalina. O processo então transita para uma escala industrial ainda maior: a criação de moldes para garrafas. Engenheiros usam primeiro software CAD, especializado para projetar o molde com alta precisão, garantindo que cada detalhe, dimensão e espessura atenda às especificações exigidas. O design digital é então transformado em um molde de metal resistente ao calor, pronto para receber o vidro fundido que será soprado em seu interior. Uma vez finalizados os moldes, eles são instalados na linha de produção de sopro duplo, um dos métodos mais amplamente utilizados para moldar itens de vidro oco, como garrafas de refrigerante, potes de comida ou recipientes farmacêuticos. O processo começa liberando gotas de vidro fundido, conhecidas como gotas, em um molde preliminar. Essas gotas são cortadas de um fluxo contínuo de vidro líquido, atingindo temperaturas de até 1.100 graus Celsius e possuindo a viscosidade ideal para moldagem suave sem deformação excessiva. Dentro do molde preliminar, um jato de ar comprimido é injetado de cima, forçando o vidro quente para fora contra as paredes do molde e moldando uma forma inicial conhecida como Parisson. Essa forma inicial se assemelha a uma bolha oca com um pescoço estreito. Ainda brilhando com o calor intenso, o vidro é movido suavemente para o molde final, situado a apenas alguns centímetros de distância. Aqui, uma segunda rajada de ar comprimido é disparada no centro do Parisson, esticando o vidro macio para fora até que ele abrace cada detalhe da cavidade metálica. Em apenas alguns segundos, a forma completa da garrafa nasce. Parece rápido, mas nos bastidores, cada válvula e sensor é cronometrado com uma precisão impressionante, sincronizada até 1 milésimo de segundo. Esse nível de controle é o que torna possível produzir centenas de milhares de garrafas por dia, cada uma quase impecável, como se tivesse vindo do mesmo molde perfeito. Recém-saídas do forno, as garrafas de vidro brilham em vermelho vivo, suas superfícies reluzindo no escuro como hastes de ferro fundido. Um a um, braços robóticos deslizam para a posição de coleta. Com movimentos graciosos e cuidadosamente programados, eles pegam gentilmente cada garrafa e a colocam na esteira em movimento. Sem pressa, sem ruído, apenas coordenação impecável. A correia transportadora move suavemente as garrafas recém-moldadas, ainda brilhando em vermelho na base, em direção à zona de resfriamento. Elas entram em um longo túnel amarelo, onde a temperatura cai gradualmente, passo a passo, permitindo que o vidro se assente sem rachar. Esse processo de resfriamento lento e cuidadoso não é apressado. Pode levar vários minutos, às vezes até dezenas de minutos para ser concluído. À medida que a jornada continua, as garrafas de vidro agora resfriadas entram na zona de inspeção. Aqui, uma rede de sensores ópticos e câmeras de alta velocidade varre constantemente cada garrafa em tempo real. Qualquer falha, seja uma rachadura, bolha, arranhão ou leve deformação, é instantaneamente sinalizada e removida da linha. Depois, fica mais complexo. Vem uma verificação detalhada da boca da garrafa. Um sistema automatizado avançado gira cuidadosamente cada garrafa, enquanto sensores ópticos e sondas mecânicas trabalham juntos para detectar problemas como bordas lascadas, rachaduras finas ou até mesmo o menor erro de tamanho, garantindo que apenas garrafas impecáveis sigam em frente. Então, as garrafas de vidro que passaram com sucesso por todas as inspeções são transportadas para a área de paletização,
onde uma equipe de robôs automatizados assume o comando. Essas máquinas são responsáveis por organizar milhares de garrafas com notável precisão e consistência. Usando um sistema de grampos equipado com ventosas, eles descem, levantam uma fileira inteira de garrafas de uma só vez e as colocam suavemente nas camadas do palete. Entre cada camada, uma folha protetora é adicionada para evitar danos por impacto durante o manuseio ou transporte. Uma vez empilhados, os blocos de palete são firmemente envoltos em filme por uma máquina automática e rotulados com um código que corresponde ao lote de produção. Cada etapa desse processo é cuidadosamente supervisionada a partir da sala de controle central, onde operadores monitoram parâmetros-chave em tempo real para garantir que tudo atenda aos padrões de qualidade antes que as garrafas sejam armazenadas ou enviadas para seus destinos finais. Para reciclar vidro, o primeiro requisito é um fornecimento constante de garrafas usadas. Na vida cotidiana, garrafas vazias de cerveja ou refrigerante são frequentemente jogadas junto com o lixo doméstico regular, o que torna a triagem para reciclagem cara e complicada. Mas, em muitos países europeus, um sistema foi projetado para lidar com esse problema diretamente na fonte. Máquinas de retorno de garrafas de vidro são instaladas pelas ruas da cidade. Consumidores simplesmente colocam uma garrafa vazia na máquina, que a escaneia, a classifica e devolve um pequeno reembolso, geralmente em torno de 10 a 20 centavos por garrafa. Isso significa que uma garrafa de cerveja recém-acabada, em vez de acabar como lixo, transforma-se instantaneamente em um ativo valioso com valor em dinheiro. Essa abordagem motiva as pessoas a coletarem garrafas por conta própria, ao mesmo tempo em que fornece às fábricas um fluxo de vidro que já está pré-selecionado, limpo e muito mais consistente. Quando as máquinas de venda reversa estão cheias, empresas de coleta enviam caminhões especializados para recolher as garrafas. Grandes caixas de plástico, cada uma contendo milhares de garrafas de vidro vazias, são carregadas nos caminhões com empilhadeiras. Um único caminhão de tamanho normal pode transportar entre 20 mil e 30 mil garrafas em uma viagem, o equivalente a cerca de 10 a 12 toneladas de material. Caminhões carregados com garrafas de vidro fazem rapidamente seu caminho de supermercados e pontos de coleta para a planta de reciclagem, cada um carregando dezenas de milhares de vasilhames embalados firmemente em caixas. Quando chegam, os motoristas dão ré em uma enorme baía de armazenamento e liberam a carga, enviando uma cascata de garrafas rolando para baixo. Em apenas minutos, o chão se enche com montanhas coloridas de vidro que brilham sob a luz. Verdes, marrons e transparentes se empilham juntos. Essas pilhas não são apenas lixo, elas são o ponto de partida de toda a cadeia de reciclagem, um suprimento constante de matéria-prima esperando para ser limpo e triturado. Para iniciar o processo de reciclagem, carregadeiras maciças dirigem-se às pilhas imponentes de vidro residual. Elas recolhem cargas enormes com suas caçambas e as carregam pelo pátio. Com um estrondo trovejante, o vidro é finalmente despejado no funil de alimentação da planta, enviando uma cascata de cacos pela calha de aço. Instantaneamente, a esteira de aço começa a se mover, transportando o fluxo de vidro misturado com sujeira e areia para o fundo da instalação. A primeira parada é a peneira vibratória, onde sacudidas poderosas separam poeira, cascalho e partículas minúsculas. Após este estágio, o vidro está muito mais limpo, mas contaminantes maiores que as máquinas não conseguem detectar facilmente ainda permanecem. Ao longo da esteira, trabalhadores ficam prontos, retirando cuidadosamente papel, plásticos e qualquer outra coisa que não pertença ao lote. Essa mistura de triagem mecânica e mãos humanas produz um lote mais limpo de material, pronto para o próximo passo na jornada de reciclagem,
O processo está apenas ganhando velocidade. Sabe-se o que ainda está escondido naquela pilha de vidro quebrado? As tampas das garrafas. Felizmente, a maioria delas é feita de metal, o que significa que podem ser retiradas facilmente com o separador magnético de alta potência. O princípio é simples e eficaz. O forte campo magnético agarra os pedaços de aço enquanto o vidro continua se movendo pela esteira. Graças a esse passo, o vidro agora está cerca de 80% limpo e um passo mais perto de sua jornada de renascimento. Uma vez que a maioria dos contaminantes foi removida, o vidro segue para o próximo passo crucial, sendo moído em cacos. As peças maiores são alimentadas em um moinho de martelos, uma máquina maciça com martelos rotativos de alta velocidade que esmagam o vidro repetidamente até que restem apenas pequenos fragmentos. Quaisquer pedaços que ainda sejam muito grandes são detectados automaticamente e enviados de volta ao moinho até atingirem o tamanho certo. Isso garante que todo o fluxo de vidro seja uniforme, sem retardatários escapando. O processo cria cacos, partículas finas e brilhantes de vidro que parecem quase areia artificial. Por ser quebrado tão pequeno, o caco derrete muito mais rápido no forno, economizando até 40% da energia, em comparação com o uso de matérias-primas como areia ou calcário. Depois disso, o caco é levado para um sistema de sucção poderoso, onde é atingido por um forte fluxo de ar. Esse fluxo de ar remove e sopra quaisquer fragmentos de rótulos restantes, deixando o vidro ainda mais limpo. Finalmente, o caco move-se para o sistema de triagem óptica, o passo mais preciso de todo o processo. À medida que o vidro cai como uma cachoeira cintilante, sensores a laser escaneiam continuamente cada fragmento minúsculo para detectar sua cor e composição. No momento em que vidro marrom, vidro verde ou até mesmo um caco de cerâmica perdido é identificado, o sistema dispara instantaneamente um sopro preciso de ar, atirando-o para um fluxo separado. A velocidade é quase inacreditável. Dezenas de milhares de peças são processadas a cada minuto. Isso garante que a cor seja classificada com precisão perfeita por tom, porque até mesmo a menor mistura da sombra errada arruinaria a qualidade do vidro reciclado. Uma vez que o caco tenha sido classificado, ele continua se movendo ao longo da correia transportadora. As minúsculas partículas de vidro são direcionadas para áreas de armazenamento separadas, cada uma dividida por cor. Lá, elas gradualmente se acumulam em estoques maciços, esperando para serem transformadas em garrafas de vidro novinhas em folha. No entanto, após serem classificados e moídos, os cacos não podem ir direto para o forno sozinhos. Eles precisam ser misturados com ingredientes brutos primeiro. A mistura começa com areia de sílica pura, o elemento-chave que dá clareza ao vidro. Em seguida, vem o carbonato de sódio, que reduz a temperatura de fusão e economiza energia em todo o processo. O calcário é adicionado também, fortalecendo o vidro e tornando-o mais estável uma vez formado. Em algumas fórmulas, os fabricantes também incluem dolomita, alumina ou óxidos metálicos para ajustar a cor e as propriedades. A parte mais importante, porém, ainda é o caco, que pode compor de 20 a 70% do lote, permitindo que o fundido flua mais rápido e cortando o uso de energia em até 40% em comparação com matérias-primas virgens. De fato, adicionar apenas 10% a mais de caco pode reduzir o consumo de energia em cerca de 3% e cortar significativamente as emissões de dióxido de carbono. Com as fórmulas predeterminadas das fábricas, a mistura é homogeneizada e pronta para o processo de fusão. O vidro fundido deixa a zona de condicionamento do forno, flui por um canal resistente ao calor e vai diretamente para um banho de estanho fundido. Este é o coração do processo de vidro float.
a tecnologia que cria a superfície perfeitamente plana necessária para o vidro automotivo. Dentro do banho de estanho, o vidro, que é menos denso que o estanho fundido, flutua no topo e se espalha naturalmente em uma fita contínua. A temperatura aqui é mantida entre 1800 e 2000 graus Fahrenheit para manter uma viscosidade estável. Sob a atração da gravidade, o vidro fundido se nivela, formando uma superfície lisa e uma espessura uniforme sem qualquer contato mecânico. Ao longo de ambos os lados do banho, um conjunto de rolos de formação de borda cuidadosamente controlados move-se a uma velocidade extremamente lenta para ajustar a largura e a espessura da fita de vidro. É aqui que os parâmetros técnicos específicos para a indústria automotiva são estabelecidos. O vidro deve manter uma espessura consistente, permanecer livre de distorção e atingir uma planicidade óptica que evite a deformação da imagem quando vista através de um para-brisa. Durante toda a operação, os operadores do forno observam continuamente a fita através de portas de inspeção posicionadas ao longo do banho de estanho. Eles monitoram a clareza do vidro, a estabilidade de sua superfície e até pequenas mudanças de temperatura. Uma leve mudança na viscosidade pode criar estrias, ondulações ou defeitos, e é por isso que cada parâmetro é rastreado simultaneamente por sistemas automatizados e inspeção visual direta. Quando a fita de vidro deixa o banho de estanho, ela ainda está em uma temperatura extremamente alta e ainda não tem a força necessária para qualquer manuseio mecânico. Para estabilizar sua estrutura interna, a fita move-se diretamente para um longo forno de recozimento projetado especificamente para resfriamento controlado. A temperatura é reduzida ao longo de uma curva cuidadosamente projetada, evitando quaisquer mudanças repentinas que poderiam criar estresse interno dentro do vidro. Na entrada do forno, o vidro permanece próximo a aproximadamente 1100 a 1200 graus Fahrenheit. À medida que viaja pela esteira, passa por uma série de zonas onde a temperatura é reduzida em incrementos muito pequenos, permitindo que a matriz de vidro se reorganize e se assente em um estado estável. Esse processo remove todo o estresse interno, garantindo que o vidro não rache espontaneamente ou empene quando submetido à força mecânica mais tarde na linha de fabricação automotiva. Quando a fita de vidro atinge o final do forno de recozimento e se torna totalmente estabilizada, ela move-se para a seção de corte. Neste ponto, o vidro esfriou o suficiente para suportar o manuseio mecânico, preservando a planicidade e a uniformidade óptica exigidas para uso automotivo. A fita contínua é transportada por uma mesa de corte automatizada, onde lâminas de diamante industrial marcam linhas precisas, de acordo com dimensões pré-programadas. A lâmina não corta toda a espessura. Em vez disso, ela cria uma marcação fina na superfície. Então, um sistema de frenagem controlado aplica força igual ao longo de ambos os lados da linha, permitindo que a folha se separe limpamente sem espalhar rachaduras ou estilhaçar. Esse método garante que cada painel de vidro seja cortado sem distorção nas bordas e sem introduzir estresse interno indesejado, um requisito para o desempenho estrutural e óptico do vidro automotivo. Uma vez que as bordas tenham sido totalmente processadas, as folhas de vidro plano movem-se para a área de inspeção de qualidade. Aqui, cada folha é examinada sob sistemas de iluminação especializados para detectar defeitos de superfície, como padrões de onda, pequenas manchas, estrias ou variações de espessura. Sensores estáveis medem a planicidade e a transmissão de luz, enquanto medidores a laser verificam a uniformidade em toda a folha. Folhas que atendem aos padrões exigidos são colocadas em racks de aço dedicados, cada uma em um ângulo e separada por uma distância fixa para evitar contato durante o transporte interno. Nesta fase, o vidro atingiu sua forma final e planicidade estável, tornando-se o vidro plano certificado usado em toda a indústria automotiva.
Quando a fita de vidro deixa a camada de recozimento e atinge um estado totalmente estabilizado, ela segue para a mesa de corte automatizada. Aqui, um cortador com ponta de diamante faz uma linha de marcação fina e um sistema de frenagem controlado separa a folha precisamente de acordo com as dimensões programadas. Os painéis recém-cortados movem-se então para o estágio de processamento de borda, onde rodas de moagem de alta velocidade removem rebarbas e arredondam levemente as bordas afiadas para reduzir a concentração de estresse durante as próximas etapas de fabricação. Após a borda, o vidro passa por um sistema de lavagem de alta pressão para remover qualquer poeira de vidro restante ou partículas abrasivas. A água é continuamente filtrada e recirculada, garantindo que cada superfície esteja limpa e uniforme, totalmente preparada para os processos de aquecimento ou laminação, que se seguem na produção de vidro automotivo. Quando a folha de vidro foi cortada no tamanho necessário e as bordas foram totalmente processadas, ela é movida para uma câmara de curvatura dedicada. Para vidro automotivo, cada modelo de veículo tem sua própria curvatura e raio. Assim, toda a operação é controlada por moldes de formação projetados precisamente para corresponder à forma de cada peça específica. O vidro plano é colocado em um molde resistente ao calor e depois levado para um forno de aquecimento, onde a temperatura é gradualmente elevada para cerca de 1000 a 1150 graus Fahrenheit. Neste ponto, o vidro torna-se flexível o suficiente para deformar sem afetar sua clareza óptica. Quando atinge o nível certo de maciez, o mecanismo de curvatura assume o controle, seja deixando a folha assentar em uma superfície de molde usinada para a curvatura necessária, ou usando um molde de prensa superior que amolda suavemente de cima. Em apenas alguns segundos, a folha transita de uma forma plana para um contorno precisamente curvo que corresponde perfeitamente ao molde. Ela é então mantida no lugar e movida para uma zona de resfriamento lento, permitindo que a curvatura trave permanentemente. Esse método garante uma curvatura uniforme sem criar padrões de onda ou distorção óptica, um requisito crítico para para-brisas e janelas laterais em veículos modernos. Uma vez que o vidro tenha esfriado o suficiente e sua forma tenha se estabilizado totalmente, a folha curva é liberada do molde e levada adiante para o próximo estágio de produção. Após o vidro ter sido curvado para o contorno exato do molde, as duas folhas movem-se para o estágio de laminação. Um filme de PVB transparente é colocado entre elas e toda a pilha é então pré-prensada por rolos aquecidos. Este passo remove a maior parte do ar preso e permite que o PVB adira uniformemente em ambas as superfícies de vidro. A unidade semi-acabada entra então na autoclave, onde é tratada sob alta temperatura e alta pressão. Sob essas condições, o PVB liga-se completamente às duas camadas de vidro, formando uma estrutura multicamadas forte, com alta resistência ao impacto e a capacidade de manter fragmentos no lugar no evento de uma colisão. Uma vez que a laminação esteja totalmente completa, o vidro move-se para o estágio de acabamento de bordas. Uma junta de borracha ou polímero é pressionada firmemente ao redor do perímetro para proteger o para-brisa durante a instalação e para melhorar a vedação de água, amortecimento de vibração e redução de ruído dentro da cabine. Antes de sair da fábrica, cada painel de vidro acabado passa por um sistema de inspeção final, onde sensores ópticos e luzes de inspeção de superfície verificam a planicidade, a transmissão de luz e identificam quaisquer defeitos microscópicos restantes. Nesta fase, o vidro é colocado em racks de aço especializados forrados com acolchoamento macio para evitar arranhões, então fixado com cintas para impedir que ele se desloque durante o transporte. Os racks carregados são cobertos com filme protetor e movidos para veículos de transporte dedicados.
prontos para serem entregues às linhas de montagem automotiva, onde o processo de integração final começa.